Pum pum, jacutinha, ele, pisca-punga, garote, pisca-punga, garotinha lá. Olá, de volta com o segundo episódio da temporada 6 Propostas para Todos os Tempos. Meu nome é Patrícia Cerqueira e esse é o Bate-Papo. Pum pum, jacutinha, ele, pisca-punga, garote, pisca-punga, garotinha lá. A primeira proposta para todos os tempos foi a leveza. E foi com ela que eu comecei o podcast Bate-Papo este ano. Essa temporada de 6 episódios surgiu do que eu grifei a lápis e das anotações e reflexões que eu fiz sobre o livro do autor Ítalo Calvino, com o título 6 Propostas para o Próximo Milênio. Como eu disse no primeiro, eu falei da leveza e hoje eu vou falar da segunda proposta, a rapidez. O que o consagrado autor italiano Ítalo Calvino quer nos propor com a rapidez? Antes de ler, pensei, será que é a rapidez das decisões, das ações, das atitudes que devemos tomar? Não, nada disso. Ele fala de um outro tipo de rapidez. Achei muito interessante. Escuta só. Assim como, para falar da leveza, está implícito para o autor o seu respeito pelo peso. E para falar da rapidez, ele não nega os prazeres da lentidão. Começo contando uma história que ele conta no final do capítulo. Eu achei uma ótima abertura para o assunto. É uma história chinesa. Entre as múltiplas virtudes de Xuanzé estava a habilidade para desenhar. O rei pediu-lhe que desenhasse um caranguejo. Xuanzé disse que para fazê-lo precisaria de 5 anos e uma casa com 12 empregados. Passados 5 anos, não havia sequer começado o desenho. Preciso de outros 5 anos, disse Xuanzé. O rei concordou. Ao completar o 10º ano, Xuanzé pegou o pincel e, num instante, com um gesto, desenhou um caranguejo, o mais perfeito caranguejo que jamais se viu. O que essa história tem para nos falar? Essa história fala do tempo das coisas, do tempo de cada um, de respeitar o tempo de cada um, do chegado momento que demora tanto a chegar e que quando chega, parece que foi de uma hora para outra que aconteceu, de repente, como se tivesse sido fácil. Pensando nisso, eu pensei nas melhores coisas da minha vida. Elas aconteceram e continuam acontecendo inesperadamente. E eu sempre achei que isso fosse sorte, que eu defino como estar na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Faz um tempo eu questiono essa sorte. Sabe por quê? Porque mesmo as coisas inesperadas, elas acontecem sempre a partir do ponto que a gente está. E para chegar no inesperado, temos que chegar até ele. E para chegar nele, precisamos ter caminhado até lá. Ficou confuso, mas o que eu quero dizer é que tudo que a gente fez e faz sentido. Todo dia, toda ação, todo passinho contou para o inesperado acontecer. Eu tenho uma frase que fala: a vida não é feita de tempo, o tempo é feito de vida. Não vale a pena correr para chegar em lugar nenhum e na correria nem perceber o caminho. E muitas vezes, de tão afobada para chegar, não enxerga os buracos sinalizados bem à nossa frente. Quem nunca atropelou os bois pela frente? Eu já, muitas vezes. E não tem mais volta. Voltando para as anotações, o autor diz que, na vida prática, o tempo é uma riqueza que se pode dispor. Não se trata de chegar primeiro a um limite pré-estabelecido. A rapidez, como proposta no livro do Ítalo Calvino, quer dizer, antes de mais nada, agilidade, mobilidade, desenvoltura.
a rapidez do pensamento. O que interessa no tema rapidez não é a velocidade física. Ele afirma que a velocidade mental não pode ser medida e não permite comparações nem disputas. A velocidade mental vale por si mesma pelo prazer que proporciona pensar. Um raciocínio rápido não é necessariamente superior a um raciocínio ponderado, mas o raciocínio instantâneo, esse é superior a todos, aquele sem passagens. Esse tipo de raciocínio, na definição do autor, é infinitamente superior ao da nossa mente. Esse raciocínio instantâneo é o que ele chama do pensamento da mente de Deus. Para mim, o pensamento instantâneo, o mais rápido, que Ítalo Calvino define lindamente como pensamento da mente de Deus, é também a voz do coração. Essa foi a segunda proposta para todos os tempos, a rapidez. A rapidez do pensamento. Dentro dela, a intuição, que fala com a gente e sabe muito bem o que é o melhor a fazer. Então, aproveita dessa proposta para lembrar agora de aumentar o seu volume e escutar tudinho que essa voz tem para te dizer. Ela sabe melhor que você. Na semana que vem, eu volto e vou falar da terceira proposta, a exatidão. Qual será a proposta que a exatidão tem a nos fazer? Na próxima semana eu te conto. E até lá, fica bem e te cuida.